Podcast oficial BNI, mudando a forma como o mundo faz negócios. Olá a todos e bem-vindos de volta ao podcast oficial do BNI. Eu sou a Priscila Rice e estou falando do estúdio de gravação Live Oak em Berkeley, na Califórnia. Hoje estou acompanhada por telefone pelo fundador e diretor visionário do BNI, Dr. Ivan Misner. Olá, Ivan, como você está e aonde você está? Bem, Priscila, fisicamente estou em Austin, no Texas, esta semana, na minha casa. Mas estou em todo o mundo porque esta é a Semana Internacional de Networking de 2024. Então, estou fazendo eventos em todo o mundo. Ah, que ótimo! E quem você tem como convidado hoje? Tenho um convidado, eu participei do podcast dele e o convidei para estar no podcast do BNI. Seu nome? É Dr. Gary Sanchez. Ele é palestrante internacional, autor, dentista e inventor. Ele é conhecido como Dr. Y, com Y em letras maiúsculas. Isto por descobrir os 9 Ys ou porquês e desenvolver a ferramenta de descoberta do Y. Ele é o autor do livro O Poder dos 9 Ys. Como pessoas e equipes se tornam claras, se destacam e melhoram seu jogo. Ele obteve seu diploma em Biologia pela Universidade do Colorado, em Boulder, e seu DDS, seu diploma de Odontologia, pela Universidade do Sul da Califórnia. Temos algo em comum, Dr. Sanches. Seu ditado favorito é: sempre há um jeito melhor. Bem-vindo ao podcast do BNI, Gary. Obrigado, Ivan. Eu agradeço. Estou animado por estar aqui. Bem, é bom ter você aqui. E vamos direto ao ponto. Fale-me sobre decifrar o código do Y, o que significa e como os membros do BNI se beneficiariam de entender isso, entender o porquê. Ótima pergunta. Bem, tanto dos gurus de hoje e, na verdade, sempre, as pessoas têm falado sobre esse conceito de why, ou porquê. Por que eu faço o que faço? Por que estou aqui? Você ouviu isso de Mark Twain, que disse: os 2 dias mais importantes da sua vida são o dia em que você nasceu e o dia em que você descobre o porquê. E mais recentemente, Simon Sinek falou bastante sobre isso. Mas realmente ajudar você a descobrir o seu porquê é quando tem valor para você. E essa é meio que a minha história. Eu era um dentista, como você mencionou, da USC. E o conselho que me foi dado foi: construa um ótimo produto e as pessoas virão. Então eu passei 20 anos construindo uma ótima clínica odontológica, apenas para ainda me misturar com todos os outros que diziam: sim, eu também sou dentista. E foi aí quando eu ouvi sobre o conceito do porquê. Eu assisti a palestra do TED Talk do Simon Sinek com outros 61 milhões de pessoas. Li o livro dele várias e várias vezes e disse: isso é o que me falta. E tenho um ótimo o quê, mas eu não sei o meu porquê. Então fiquei obcecado com isso. E inclusive liguei para o Simon. E ele e eu passamos cerca de 8 meses juntos, voltando pela minha vida procurando pistas, tentando descobrir. E quando eu finalmente descobri que o meu porquê é encontrar uma maneira de melhorar e depois compartilhar, foi quando minha vida começou a fazer muito mais sentido para mim. E então, na minha própria clínica odontológica, paramos de falar sobre o que fazemos: coroas, pontes, durações, e começamos a falar o porquê fazemos o que fazemos e no que acreditamos. E foi quando minha prática realmente decolou. Sabe quando você fala sobre o que você faz? Você se mistura com todos os outros que fazem exatamente o que você faz. Quando você fala sobre o porquê você faz o que você faz, você se destaca de todos os outros que fazem o que você faz. Mas para fazer isso, você precisa saber qual é o seu porquê. Como o meu porquê é encontrar uma maneira melhor e compartilhar. Aí voltei e descobri o que o Simon estava tentando fazer e tornei melhor. E comecei a ajudar qualquer um que me deixasse. E ajudei milhares de pessoas. E ao fazer isso, comecei a ver padrões e tendências e semelhanças e descobri que existem apenas 9 porquês diferentes. Sim, vamos falar sobre isso, o poder dos 9 porquês. Você escreveu no livro sobre isso. Então, fale conosco sobre os 9 porquês, ou pelo menos alguns deles. Sim, então, como no seu caso, seu porquê é contribuir para uma causa maior, certo? Agregar valor, ter um impacto na vida dos outros. Então você usa o seu tempo, o seu dinheiro, sua energia, suas conexões para impulsionar outras pessoas para frente. Posso apenas acrescentar isso? Você sabe, eu fiz um podcast com você e vou garantir que esse link seja disponibilizado para qualquer um que queira ver.
o meu porquê no podcast do Gary. Sim, e então uma das coisas ótimas sobre isso é que, uma vez que descobri que haviam 9 porquês, descobri que um deles é o seu porquê, um deles é o seu como e um deles é o seu o quê. E então sua mensagem se torna ainda mais clara quando você conhece todos os três. Então, posso usar você como exemplo? Claro que pode. Ok, então se tudo que você viu foi a foto do Ivan e você tentou descobrir agora quem é esse cara, e você olharia para o estilo de cabelo dele e a barba dele, e se ele usava alguma joia, e o que ele estava vestindo, e sua postura, e os óculos e coisas assim, e você tentaria descobrir quem ele é. Então imagine que você está em um evento de networking e o vê. Você diz, vamos falar com ele, e tenta descobrir quem ele é, mas você realmente não sabe. Então você cria uma narrativa em torno do que você pensa, e então é isso que ele se torna. Mas se eu lhe dissesse que o porquê do Ivan é contribuir para uma causa maior, como mencionamos, ter um impacto na vida dos outros, como ele faz isso é simplificando as coisas, tornando-as mais fáceis de fazer. E finalmente, o que ele traz é a maneira certa de obter resultados, a estrutura, os processos, os sistemas, em torno de obter resultados previsíveis. Agora você sabe muito mais sobre ele. E podemos mergulhar nisso se você quiser na melhor maneira de se conectar com você, ou alguém que tem o seu porquê, seu como e o seu o quê. Chamamos isso de seu sistema operacional Why, ou whys.os. Então essa é a próxima evolução do porquê. Então nós deciframos o código do porquê, descobrimos que existem apenas 9 porquês, mas então nós fomos ainda mais fundo criando o seu sistema operacional Why, o seu why.os, que é o seu porquê, o seu como e o seu o quê. E então desenvolvemos a sua mensagem em torno disso. Faz sentido? Faz. Mas me dê mais alguns dos 9. Há vários que você me deu, mas quais são alguns dos 9? Ok, então o primeiro é contribuir. Contribuir para uma causa maior, agregar valor, ter um impacto na vida dos outros. O segundo é a confiança. É criar relações baseadas na confiança, ser a fonte confiável. O terceiro é fazer sentido. É dar sentido ao complexo e desafiador. Eles são ótimos solucionadores de problemas. O quarto é o meu porquê, que é encontrar uma maneira melhor de compartilhar. O quinto é maneira certa, fazer as coisas da maneira certa para obter resultados previsíveis. O sexto porquê é o desafio, desafiar o status quo e pensar diferente. O sétimo porquê é a maestria, é você buscar maestria e compreensão. O oitavo porquê é clarificar, tornar as coisas claras, cristalinas e compreensíveis. E o último é simplificar, é diminuir a complexidade e tornar mais fácil de fazer, mais fácil de entender. Então, esses são os 9 porquês, resumidamente. Todo mundo tem pelo menos um desses temas como seu porquê. E é isso que você está dizendo? Todo mundo tem todos eles, mas um deles é mais dominante que o resto. E esse é o que se torna o seu porquê. Aham, sim. O segundo mais importante para você é o seu como, e o terceiro mais importante é o seu o quê. Mas o porquê? Então, o que ainda não falamos, Ivan, é que depois de fazer isso com muitos e muitos milhares de pessoas, eu tive muitos dados. E com esses dados consegui desenvolver o algoritmo e escrever o software, onde agora você pode descobrir o seu y.os em cerca de 8 minutos de forma online, que é o que você experimentou. Mas na verdade ele vai a fundo em todos os 9 níveis, então ele te dá uma boa quantidade de informações sobre você mesmo. Então esse é o y.os, sobre o qual você está falando? Sim, o sistema operacional Y, essa é a base da sua mensagem. Então, se a questão se torna por que eu deveria escolher você em vez de todos os outros que fazem o que você faz? E tudo volta para o seu porquê, o seu como e o seu o quê. É por isso que é tão crítico você saber disso, sabe? Uma vez que você conhece o seu porquê, então você verá claramente se está no caminho certo. Você está vivendo a sua paixão? Sim. Você está indo na direção certa? E então você pode construir a sua mensagem, o seu marketing e o branding, tudo baseado no seu porquê, para que você se destaque de todos os outros que fazem o que você faz. Então, como você usa o porquê para fazer networking? Porque, como você sabe, o BNI é uma organização de networking. Então,
Isso é um fator importante para os nossos membros. Ótima pergunta. Então, antes de tudo, é crítico você saber em termos de se autopromover, como acabamos de falar. Então você sabe quem você é e você é capaz de transmitir isso. E isso responderia à pergunta: por que alguém deveria escolher você? Mas a segunda coisa é quando você conhece o porquê dos seus prospectos, ou dos clientes, ou das pessoas que são outros membros do seu grupo BNI, você sabe como se conectar com eles. Então, Tony e Alessandra falam sobre a regra de platina, certo? Todos nós conhecemos a regra de ouro, que é trate os outros da maneira que você quer ser tratado. Mas e se eles não quiserem ser tratados da maneira que você quer ser tratado? Então você usa a regra de platina, que é tratar os outros da maneira que eles querem ser tratados. Bem, como você faz isso é conhecendo o sistema operacional porquê deles, o UI.os. Então você saberá as palavras que eles precisam ouvir para tomar uma decisão. Você saberá como se conectar com eles em um nível muito mais profundo para que você consiga falar com eles da maneira que eles querem ser falado. E isso ajuda a mover as pessoas para a frente. A outra coisa que isso faz, Ivan, é permitir que outras pessoas saibam como falar sobre você. Então, o que é ótimo sobre indicar outras pessoas é quando você sabe o que dizer sobre elas. Em vez de, sim, ele é um cara legal, ele faz um ótimo trabalho com o negócio dele, ele é realmente bom no que faz. Agora, você será capaz de falar sobre alguém de uma maneira autêntica para quem eles são e por que eles se destacam dos outros que fazem o que eles fazem. Então, é uma ferramenta perfeita para utilizar quando está fazendo networking. Também é uma ferramenta perfeita para usar quando está prospectando, porque só leva 8 minutos. E você pode ter seus clientes, sabe, eu realmente não encontro com ninguém até que eu saiba o porquê deles. Porque sobre o que vamos falar, certo? Como estão seus filhos ou coisas assim. Uma vez que você conhece o porquê deles, você saberá exatamente como se conectar com eles de maneira que eles querem ser conectados. Isso melhora a sua mensagem pessoal e permite que as conexões aconteçam mais rápido, né? Exatamente. Conexões melhores e mais rápidas. Bem, Gary, antes de tudo, obrigado por me receber no seu podcast. E foi um prazer ter você aqui no podcast do BNI. Como as pessoas podem obter mais informações sobre o que você faz? Acesse www.whyinstitute.com. Se você quiser descobrir o seu porquê, basta ir ao www.whyinstitute.com. Why é W-H-Y Institute.com. Então clique na aba que diz Descubra meu porquê. E isso levará cerca de 8 minutos, mas encontrará o seu porquê, o seu como e o seu o quê, e criará sua mensagem pessoal para você. Acho que você vai achar fascinante. Isso realmente ajuda a responder a pergunta: por que eu deveria escolher você? Bem, eu achei fascinante e agradeço por estar no BNI Podcast hoje, Gary. Muito obrigado. Obrigado, Ivan. Eu agradeço. Bem, Priscila, de volta com você. Ok, perfeito e muito obrigada pelas ótimas informações. Ótimo, isso é tudo para essa semana. Esse podcast é patrocinado por www.meisneraudioprograms.com e esses programas de áudio fornecerão a vocês as ferramentas e inspiração para aprimorar poderosamente sua experiência dentro do BNI. Então confira o ótimo material que está disponível para você em www.meisneraudioprograms.com e use o código promocional IVAN50 para 50% de desconto em tudo. Esse código é válido por tempo limitado, tá? Todos os rendimentos vão para a Fundação BNI. Muito obrigada pela atenção. Eu sou a Priscila Rice e esperamos que você se junte a nós novamente na próxima semana para outro episódio emocionante do podcast oficial do BNI. Obrigada!